amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje, eu quero compartilhar com vocês no programa vários temas. Neste primeiro bloco, eu vou responder algumas perguntas de temas gerais, alguns tirados dos comentários do programa quando entra no YouTube e outros tirados de e-mails que as pessoas me enviam com perguntas, porque respondendo-as eu acabo tirando as dúvidas de outras pessoas com os mesmos questionamentos. E eu tenho 2 áudios que eu fiz ainda agora, um em homenagem a um amigo meu que desencarnou ontem, e ele está bem, eu não o vi, mas eu sinto, e eu quero contar para vocês uma coisa que raramente eu falo, mas eu vou declinar isso aqui para vocês em aberto. Quando eu tenho uma ligação com a pessoa, muita amizade, e esta pessoa desencarna, eu sinto algumas coisas mesmo que eu não veja. É claro que eu não tenho esta condição quando se trata de alguém que eu não tinha essa conexão, porque quando você convive com a pessoa, você conhece a energia da pessoa, você conhece a risada da pessoa, o abraço dela, né, o calor vital dela, né, e a própria integração da amizade ou da relação entre as pessoas cimenta uma conexão espiritual muito forte. E do mesmo jeito que aqui no plano físico uma pessoa pode sentir a outra à distância por sentimento verdadeiro, mesmo que não esteja presente, da mesma forma que uma pessoa pode ter um fenômeno telepático se comunicando mentalmente com outra pessoa que está do outro lado do mundo, em outro país, por exemplo, do mesmo jeito que você pode sentir o seu filho, sua filha, à distância, né, no seu coração, também é possível isto acontecer em relação a um ente querido que partiu para o plano espiritual, que continua vivo apenas em outro plano, sem o corpo físico, se manifestando no corpo extrafísico de forma natural, como já fazia antes de descer para encarnar aqui na Terra. A pessoa já existia, encaixou num corpo, viveu uma vida e agora saiu e continua existindo do lado de lá, que é a fonte original de onde ela veio para temporariamente viver uma etapa aqui na Terra de X anos, que varia de pessoa para pessoa e de condição para condição. Então, essa conexão permite sentir a outra pessoa, porque quando alguém parte para o lado de lá, e isso varia também de pessoa para pessoa, as condições também vão variar junto. Então, por exemplo, tem gente que apaga e acorda, eu vou citar aqui o tempo nosso aqui, só para correlacionar e a gente entender. A pessoa acorda 3 dias depois do lado de lá, e aí segue, né? Vão explicar para ela, ou ela própria vai lembrar uma série de coisas. Tem outros que ficam um tempão apagados do lado de lá. Alguns não ficam bem, porque não aceitam a passagem, ou ficam presos energeticamente, ou mentalmente, ou emocionalmente a pessoas, ambientes e situações aqui de baixo. Outros no astral inferior. E outros partem alegremente para outro plano porque eram pessoas espetaculares, pessoas com caráter maravilhoso, pessoas que ajudaram muitas outras, pessoas felizes e que, apesar das dificuldades, eram felizes com elas mesmas e faziam felizes todos os outros que estavam em torno delas, por relacionamento, por amizade e por várias outras situações. Então, algumas pessoas despertam horas após a morte e alguns, mais raramente, podem estar totalmente conscientes segundos depois. Mas é claro que isto não é a média comum. A média comum, a pessoa desencarna, dorme um tempo e depois acorda do lado de lá e segue. Mas algumas pessoas despertam em algumas horas em um dia e sempre dizendo que eu estou usando a medida de tempo nossa daqui, porque é a única medida que a gente tem relativa para tentar entender esse raciocínio. Então, eu sinto aqui, mesmo sem ver, quando a pessoa acordou, de alguma forma. E aqui no meu chakra cardíaco, eu sinto uma alegria, porque eu sei que ela está bem, eu sinto ela exultando do lado de lá. Da mesma forma que se eu sinto um aperto no coração, né, eu sei que a pessoa não ficou legal, tem algo que está pegando ainda, e aí eu irradio energias para poder ajudar. Mas é muito legal dizer para vocês que, na maioria das vezes, meus amigos e entes queridos que passaram
eu senti essa alegria no coração. Vejam a minha situação. Eu não posso ligar para os parentes dessas pessoas e falar o seguinte: olha, eu acabei de sentir uma alegria danada pelo seu parente, está desligado da matéria e agora está voando pelas estrelas feliz da vida, né? Como um amigo meu que desencarnou tem algumas semanas, horas depois ele estava naquela visão panorâmica, revivendo trechos da infância dele e rindo pra caramba. Essa visão panorâmica ela é comum, parecendo que no momento da morte, a mente, antes de se desprender totalmente da matéria, ela recicla tudo em frações de segundo e a pessoa vê a vida inteira passando do momento presente para trás, retroativa, como se fosse uma fita rebobinando antiga, né? Alguma coisa girando para trás e pegando tudo para levar a experiência completa na memória para o lado de lá. Essa visão panorâmica, na hora da saída do corpo, ela pode acontecer de duas maneiras: numa saída do corpo temporária, comum para nós, ou na saída do corpo definitiva na hora da morte, para o lado de lá. Vocês podem encontrar essa informação na literatura espiritualista em geral, espírita, ocultista. Essa informação ela é recorrente em vários relatos. O livro que mais fala nisso é um dos grandes livros do grande Ernesto Bozano, autor italiano, que nasceu em 1861 na Itália e desencarnou em 1943 e que publicou dezenas de obras sobre fenômenos parapsíquicos e imortalidade da consciência. E um dos grandes livros dele se chama A Crise da Morte. Esse livro foi editado aqui no Brasil durante anos pela Federação Espírita Brasileira e atualmente ele está reeditado pela Editora do Conhecimento. Vocês podem comprá-lo pelo site da Editora do Conhecimento, que se chama edconhecimento.com.br. Ernesto Bozano, A Crise da Morte, onde há relatos de espíritos desencarnados através de médiuns dessa visão panorâmica. Então, ontem um amigo meu desencarnou e horas depois eu senti esta alegria e hoje eu senti ele consciente já do lado de lá. Era parceirão de trabalho de anos, eu o conheci há mais de 30 anos, tínhamos uma amizade muito sólida, estava sempre de bom humor, todo mundo gostava dele, né? Ele teve problemas sérios de diabetes, porque quando jovem ele abusou bastante de álcool, ele bebia muito. E aí ele apareceu com diabetes, emagreceu muito, teve que parar com álcool, mudar a alimentação, e o diabetes dele complicou tanto que ele teve que amputar uma perna. E ele de vez em quando tinha alguns problemas. Mesmo assim, sempre bem-humorado, né? Nós gostávamos muito dele, eu o via uma vez por semana no IPPB, na reunião espiritual que a gente tem às quartas-feiras no final da tarde para irradiar energia para o mundo em silêncio, e depois no grupo de estudos do IPPB, que ele também participava. Estava sempre rindo, eu sempre passava cópias de música para ele adorava a música, ele adorava as indicações que eu passava para ele, e ele está muito bem. E eu vocalizei um texto, ainda agora em homenagem ao meu amigo, porque ele gostava muito, ou melhor, ele gosta muito desse texto, que ele continua vivo do lado de lá, com uma das músicas que ele gosta muito de fundo. E eu vou disponibilizar isso logo no final do primeiro bloco para vocês. E pela primeira vez eu estou contando isso, gente, que eu sinto algo no meu chakra cardíaco em relação à pessoa que eu estou ligado do lado de lá, né? E isso é uma informação. Você imagina, por exemplo, eu ligo e falo: olha, estou sentindo meu coração alegre porque o seu familiar está voando pelas estrelas, está contente da vida. Como é que eu vou falar isso para um familiar que está sofrendo aqui a perda porque não está vendo isso que eu estou vendo? Portanto, eu tenho cautela de falar uma coisa dessa. Muitas vezes eu não falo até, porque as pessoas elas são muito ansiosas com isso. Veja, um de vocês perdeu alguém. Eu vejo esse alguém e aí eu falo para vocês assim: olha, eu vi tal pessoa e ela acenou para mim, ela está com os olhos brilhantes, ela está bem. Aí a pessoa fala: ela mandou alguma mensagem? Eu falo: não. Ah, mas não mandou a mensagem? Não. Isto já é a mensagem. Ela acenando com os olhos brilhando, eu te dando essa notícia é para você ficar muito contente. Mas a pessoa que é a mensagem e não percebeu que o fato de eu falar que o familiar dela está vivo e está feliz, já é a mensagem. Nem sempre a mensagem é um texto que você recebe ou um recado. É simplesmente ver e falar que a pessoa está viva, está contente, está feliz. Eu não estou falando de anjinho tocando harpa lá no céu. Eu não estou falando de alma penada
com um lençol branco. Eu estou falando de pessoas que continuam vivas do lado de lá e que é muito bom falar que elas estão bem. E se eu percebo que a pessoa não está legal, eu também não vou falar. Eu vou vibrar em silêncio até o dia que ela melhorar. E aí eu poderia falar ou não, mas isso também varia bastante, por causa das saídas do corpo e dos fenômenos anímicos mediúnicos. Desses anos todos trabalhando com isso, eu pude ter essa condição de pelo menos sentir. Em alguns casos, com o tempo eu vejo, mas esse sentir, para mim, é certo. E eu não vou provar para o outro isso que eu estou sentindo. Eu estou falando de algo que é meu, mas é muito legal falar para vocês aqui em aberto, né? Que você sente o seu amigo e sua amiga do lado de lá felizes da vida, né? É muito legal ver isso e saber que a pessoa não está morta. Por isso que eu falo para vocês de imortalidade da consciência. Sempre tem alguém que reclama, mas eu estou dizendo o que eu sinto, tá? Que é uma forma de ajudar quem não sente, ter pelo menos um parâmetro. E ao invés da pessoa ficar aborrecida, porque eu estou falando que tem mortalidade da consciência, ela deveria ficar contente. Aí eu recebo muitos e-mails assim, olha, eu não acredito em nada, eu perdi alguém, né? Como que eu posso provar para a pessoa que eu nem conheço uma visão dessa? Eu não tenho como fazer isso. O que eu tenho como fazer é narrar as coisas que eu vejo e que cada um pegue aquilo que toque o seu coração e que lhe dê esperança e força também na jornada. Que lhe dê também essa noção de mortalidade, que você só consegue com muitos anos de esforço e aprofundamento espiritual. Às vezes alguém perde alguém, fala, você tem uma técnica para encontrar a pessoa? Tem, que é, estuda a parte espiritual e aprofunda, cresce, amplia, e aí você pode sentir por você mesmo, não precisa ninguém te provar nada de fora. Você desenvolveu e sente diretamente no chakra cardíaco seu a presença da pessoa viva em outro plano e eventualmente podendo até encontrar com ela. Então, já eu vou disponibilizar isso para vocês. Deixa eu responder algumas das perguntas aqui, tá? Uma pessoa fala assim, eu sou terapeuta e reikiano, e eu tenho observado em algumas pessoas, quando eu vou aplicar energia, como se saísse de dentro do corpo dela pequenos vermes escuros, né, saindo assim à medida que eu vou passando energia. Você sabe, porventura, o que são essas coisinhas pretinhas parecendo vermes? Pergunta de uma pessoa que é reikiana. Sim, são as chamadas larvas astrais, por diversos nomes. Vibriões psíquicos, demônios magnéticos, mas o nome mais comum na literatura esotérica é larvas astrais, pequenas formações que lembram vermes. Eu já comentei isso aqui em alguns programas, podendo ser vistos na aura dos ambientes ou na aura das pessoas. Essas larvas são de dois tipos, endógenas ou exógenas. Endógenas, da palavra endo, do grego, por dentro. São larvas que você vê saindo de dentro do corpo da pessoa para fora, pululando na aura da pessoa. E as larvas exógenas são aquelas que estão por fora da aura da pessoa, enxameando o campo energético da pessoa por fora. Então, na hora que se aplica energia, essas larvas são expelidas para fora e dissolvidas por um poderoso fluxo de energia, seja no reiki, no passe, na cura prânica ou em qualquer outro método sadio de passagem de energia que alguém se utilize, tá? Nem sempre são espíritos desencarnados aderidos na aura da pessoa. Existem bloqueios energéticos, existem as larvas astrais, que fica difícil especificar aqui para vocês, sem mostrar uma imagem, né, como eu faço das palestras e cursos que eu dou. Na literatura espiritualista, tem alguma coisa por cima. Por exemplo, em alguns livros do Ramatiz, eu me lembro, tem um livro Magia de Redenção, que tem alguma coisinha, alguns livros do Robson Pinheiro também tem, alguns livros do Rubens Saraceni também tem alguma coisa, mas nada muito específico. E o autor principal que falava de larvas astrais era o Ernest Bosque, no século XIX, que era um pesquisador francês que lançou um livro chamado Le Vie de Germe Astral, que é a via das larvas astrais. Então, é isso que você está vendo. Acredito que outras pessoas também vejam e não saibam identificar claramente que coisas são aquelas que a pessoa está vendo que mais parecem sanguessugas energéticas que saem da aura de alguém, e é muito legal encher de luz para que isso não se instale na aura da pessoa. Algumas larvas criadas inconscientemente pela mente da própria pessoa,
quando a pessoa está com autoestima baixa e com pensamentos depreciativos ou autodestrutivos sobre ela mesma. Mas também existem as larvas astrais feitas por trabalhos de magia encomendado e projetados na aura da pessoa. E também tem as larvas astrais originárias do plano extrafísico pesado, o umbral, o astral inferior, que são arremessadas por espíritos obsessores na aura da pessoa. Sempre lembrando que tudo isso vibra na lei de sintonia espiritual. Semelhante atrai semelhante. Se alguma coisa dessa vai na sua direção, se a sua aura está bem, refletindo como você está, sua aura dissolve tranquilamente, isso você não precisa nem ver. E muitas vezes os próprios mentores espirituais da pessoa fazem esse trabalho sem que ela saiba. Mas se a pessoa está bem, mesmo com seus defeitos, mas está bem, porque está tentando melhorar, está tentando crescer, nada tema, sua própria energia está apropriada para dissolver algo inconscientemente, da mesma forma que seu sistema imunológico está preparado para enfrentar qualquer problema para o seu corpo. A mesma coisa é a aura da gente. Automaticamente é o campo energético que defende a gente das intrusões psíquicas. No caso aí que você está narrando, as larvas astrais. Vamos lá. Deixa eu ver o tempo aqui, pessoal, porque a gravação tem 8 minutos que eu vocalizei ainda agora. A gente já está com quase 17 minutos. Eu vou parar então de falar agora e vou liberar essa gravação que eu fiz para o meu amigo desencarnado com uma música celta linda, que eu já toquei outras vezes aqui no programa, da artista Caitlin Gray, e o meu amigo adora essa canção e ele adora esse texto, que é uma visão que eu tive de um grupo de negros desencarnados de terno, tipo aqueles dançarinos da década de 1930 dos Estados Unidos, década de 40, que ficavam dançando, sapatos pretos brilhantes, aqueles negros lindos dançando, aquelas negras fantásticas, maravilhosas, dançando. E esse grupo, eles eram homens, eu não vi nenhuma negra, vinha dançando, sabe? Tinha um que parecia tanto Louis Armstrong, não era ele, mas parecia, era esse tipo de presença alegre que vinha dissolvendo coisas. Escutem a gravação aí, daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco. O texto que eu vou ler agora se chama Dançando Fora do Corpo na Chuva e Rindo com os Espíritos por aí. Esse texto é dedicado a um amigo que desencarnou ontem, grande amigo, parceiro espiritual de muitos anos, de diversos trabalhos espirituais. E a trilha sonora da Caitlin Gray está tocando de fundo. Ele adora. Eu não vou falar ele adorava porque ele desencarnou. Eu falo ele adora porque ele continua vivo em outro plano. Partiu ontem, está voando pelas estrelas. E ele também gostava muito, ou melhor, gosta muito desse texto que eu vou ler agora para vocês, sobre uma visão espiritual que há alguns anos eu tive, de um grupo de negros desencarnados numa noite de chuva aqui em São Paulo. E esse grupo de mentores espirituais dançava pelas ruas com a chuva caindo e resgatando espíritos perdidos na noite dos tempos na cidade. E esses espíritos vinham lá da América do Norte, e eles vinham atravessando a América Central até chegar na América do Sul e no Brasil, fazendo um arrastão do bem, levando entidades para o lado de lá, acompanhando a chuva. E esse meu amigo gostou muito quando eu mostrei esse texto para ele. E agora vai essas palavras para vocês com a música que ele adorava. O texto que ele adorava, ou melhor, a música que ele adora, o texto que ele adora. Dançando fora do corpo na chuva. Chove nas ruas da minha cidade. Chuva forte que lava mais do que o chão. E eu danço na noite. E é dança forte como a chuva. Danço pensando na luz. E olho a chuva e penso no amor. E os meus pés ganham asas.
Eu já não sou mais um menino, mas o meu coração é criança. Olho além da noite e vejo a luz, e minha dança me leva além das ruas, e eu vejo outros também dançando na chuva. Eles deslizam por entre os planos da vida e me pedem para falar da dança deles, e eu esfrego os meus olhos enquanto a chuva cai. Eles riem e atravessam os carros e a chuva, e me dizem que sua dança exonera as dores. Eu danço com eles, mas ninguém vê. Varo a noite rodopiando com os espíritos, e só a chuva é nossa testemunha. E como eles dançam, e que alegria! Rindo, eles me falam das estrelas, e que a morte não mata ninguém. Ah, eles estão mais vivos do que nunca. Vieram com a chuva para lavar o meu espírito. Rindo, junto com eles, eu agradeço a chuva. Então, eles seguem dançando no meio da noite, para partir as correntes de outros espíritos. E eu danço de volta para o meu corpo. A chuva que cai é nossa testemunha, e a dança da vida continua aqui e além. Enquanto a chuva cai lá fora, os espíritos dançam, e eu fico aqui pensando no amor e na luz. Pois eu sei que tem muita gente dançando nas pistas do infinito, enquanto correntes se quebram invisivelmente nas ruas da terra. Sim, e a chuva lava e leva antigos males na dança da natureza. Chove, chuva, segue lavando a noite dos homens tristes e sem fé. Eu sei que, acima das nuvens escuras, brilham as estrelas. E além, os espíritos dançam, vivem, riem, amam e seguem. Meu amigo Ranulfo, esse texto é dedicado para você. E eu concluo tudo isso dizendo simplesmente que eu não tenho como provar as coisas do Espírito para os outros. Eu apenas escrevo e compartilho o que o grande arquiteto do universo me deixa ver no imenso concerto da vida universal. E só isso já me deixa muito contente. Eu não tenho verdades absolutas, nem sei explicar mistérios universais. Mas o pouco do infinito que já percebo em meu coração me deixa cheio daquela alegria e amor que não se explica, só se sente. Sim, eu não posso provar nada, mas que tem vida além da morte? Tem, sim. E os espíritos dançam, sim, pois estão bem vivos. E que legal poder escrever sobre isso e dançar junto, pelas pistas do eterno e por aquelas outras que estão dentro do próprio coração espiritual. Como diz o pai Joaquim de Aruanda, cada um de nós é como uma gotinha. Os mentores espirituais são copos de água. Os grandes mestres são galões cheios de água. E o Papai do Céu é o oceano de todos. E eu concluo esses escritos dizendo, na fé e na luz, a vida continua.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e vamos continuar aqui a responder algumas perguntas. Antes, pessoal, eu recebo e-mails também, às vezes comentários aí no YouTube, de pessoas perguntando assim, olha, fulano ou fulana de tal disse isso no programa dele ou dela, fulano ou fulana de tal escreveu algo assim, o que você acha disso? O que você acha da entrevista de fulano? Pessoal, eu não vou ficar falando do trabalho das pessoas. O que eu acho está exposto nas coisas que eu falo aqui no programa. Então, por exemplo, alguém fala assim, fulano de tal gostava de tema espiritual e agora botou um canal onde ele fala contra e ele não acredita em mais nada. O que é isso eu acho? Eu não acho nada, eu acho que a pessoa tem o direito dela falar o que ela quiser e dela seguir o caminho que ela quiser ou não seguir caminho nenhum. Eu sei do meu caminho, que é o que eu exponho aqui para vocês de forma universalista e aberta. Então, na minha própria exposição, já está o que eu acho sobre as coisas. Então, cada um é cada um. O que eu acho que cada um pode fazer é filtrar com discernimento e bom senso tudo o que lê, tudo o que vê, tudo o que escuta. Filtra com bom senso, só pega as coisas que forem de acordo com a inteligência das coisas, a lógica, o bom senso comum e aquilo que lhe seja positivo em sua evolução, e recuse tudo aquilo que pareça fofoca, má intenção, coisa negativa, sabe? Ou que imponha violência, ou que fique doutrinando, ou atacando o trabalho dos outros. Vai filtrando, pega o que você achar com bom senso, com inteligência, que aí você vai saber claramente o que está correto ou não no seu ponto de vista. Portanto, eu não tenho como ficar opinando sobre o trabalho dos outros, não por falta de opinião. É porque, ao fazer isso, eu deixo de fazer o meu trabalho e expor o que eu acho sobre as coisas que eu trabalho, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa pergunta aqui, ela tem visto um cão extrafísico, muitas vezes quando ela sai do corpo. Ele aparece inicialmente, depois ele sai correndo. E alguém disse para ela que esse é um animal de poder dela, um animal protetor, um cão extrafísico. E ela quer confirmação disso. Bom, primeiro que eu não tenho como falar isso à distância sem ver a pessoa, mas eu posso especular que tem muita gente fanática também na visão das coisas xamânicas. Então, por exemplo, uma pessoa está num ritual xamânico, seja ele qual for, e ali ela começa a perceber a presença de animais extrafísicos perto dela, naquele contexto, naquela egrégora, naquela atmosfera espiritual, é bem provável que esteja sendo mostrado espiritualmente para ela a proteção espiritual que ela tem. Agora, e isto não pode ser aplicado no contexto geral. Então alguém sai do corpo e começa a ver um animal que às vezes é o cachorro desencarnado do vizinho, da rua de baixo, né? O Rex, o Totó, que está desencarnado e que às vezes ainda perambula extrafisicamente perto da área onde o dono morava, né? Às vezes sente saudade, alguma coisa assim, e você acaba vendo quando está projetada. Nesse caso, não é um animal de poder, é um animal desencarnado, como tem milhões de cachorros desencarnados, e daí por diante. Então não vai nessa vibe de que tudo é animal de poder, a não ser que esteja num contexto xamânico específico. E ainda especulando mais, mentores extrafísicos, por questões simbólicas, podem alterar a forma do corpo astral, tomando a forma de um animal. Outra coisa, pode ocorrer a projeção de formas pensamento com o formato de um animal, projetada por uma presença extrafísica para proteção ou através da imagem para passar um conteúdo simbólico. Então são muitas possibilidades, não tem como eu dar uma resposta dessa aqui sem ver a pessoa, mas não vai nessa vibe de que é animal de poder não, que essas outras possibilidades que eu coloquei aqui também são bem viáveis. Gente, existe radicalismo em tudo, inclusive dentro da área espiritual que eu gosto, também tem em todas as áreas, né? Radicalismo, né? E pontos de vista, às vezes, muito congelados, condensados ou engessados somente naquele parâmetro. Quando a gente tem uma visão mais aberta, várias possibilidades se apresentam. Então, observa, até você conseguir ver qual é o caso. Agora, para mim, na minha opinião, não é importante ser animal de poder, não. O importante é como você está lidando com isso. Como é que está a sua consciência em relação à presença desse animal? Está te melhorando?
está te fortalecendo, observa o que isso causa em você, que aí você vai descobrir qual é a resposta. Vamos lá. Outra pessoa pergunta para mim por que alguns pesquisadores falam de guias cegos que prejudicariam a pessoa, né? É o seguinte, a primeira vez que eu escutei a expressão guia cego foi no movimento espírita do Rio de Janeiro. Alguns espíritas bem radicais e conservadores, veja, estou falando alguns de um determinado grupo que eu conheci no Rio, diziam que os guias espirituais da Umbanda eram guias cegos, porque os guias de luz não trabalhariam daquela forma. Isso era mero preconceito desse grupo que eu conheci, né? Na verdade, vamos colocar o seguinte, muitos são radicais e acham que os guias dos outros não prestam. E com um detalhe a mais, o que é guia cego? Suponho que você que fez a pergunta tinha um tio alcoólatra, desencarnou em condições ruins por causa do alcoolismo. Ele aparece para você hoje e ele tenta te ajudar, ele tenta te orientar, porque ele gosta de você, só que ele não tem como fazer isso, porque ele não consegue orientar nem a ele mesmo, ainda está preso nesse plano. Então, como é que ele vai guiar você se ele não consegue guiar ele mesmo, não é? Então, isso é um guia cego, né? Ele não consegue a amplitude e dentro do pequeno grau de consciência e lucidez que ele tem, ele tenta te orientar e vai orientar da forma que ele pensa, uma forma pequena, porque ele não tem expansão da consciência para perceber algo maior. Então isso literalmente é um guia perdido, porque não é um guia, é uma entidade desencarnada que tenta guiar alguém sem ter condições para isso. E muitos espíritos desencarnados apegados são assim, e mesmo com o apego eles têm amor pelos entes queridos que ficaram, e às vezes tentam ajudar, mas não sabe, gente, né? Eles são passionais, agarradiços, muito emocionais, e eles vão sempre dar conselhos nessa base mais radical. Isto é guia cego. Entretanto, esse conceito foi se alastrando e muitos pesquisadores de várias áreas começaram a usar a expressão guia cego para poder atacar a doutrina dos outros. Tipo, aquele guia ali da Umbanda, é um guia cego. Aquele é um guia Rosa Cruz, ele é um guia cego porque tem ritual. Imagina, gente, que absurdo. Tem entidades elevadíssimas trabalhando na Umbanda, na Rosa Cruz, no ocultismo, na teosofia, e eles não estão ligando a mínima para doutrina, e sim para o caráter das pessoas e a ventilação de ideias positivas que ajudem a todos. Entidades avançadas que tomam às vezes o formato de um guia daquela doutrina para orientar todo mundo, mas aí alguém com preconceito fala, os guias ali, ou amparadores ou mentores, são cegos. E normalmente esse pessoal diz que os guias e amparadores deles é que são de luz e de ponta. Isso, na verdade, é a arrogância do pessoal. Existem guias espirituais de todas as matizes e tendências, tá? E a gente aqui não tem como avaliar isso. Como é que a gente pode avaliar então? Pelo teor das ideias, pela ventilação dos sentimentos e das energias. E aí você detecta que é um ser da luz. Então tem muita gente chamando de guia cego o amparador da doutrina alheia que a pessoa não gosta porque acha que seu trabalho aqui é certo e que os outros são errados. Então tome cuidado com a expressão guia cego. Observe o que está querendo dizer. Uma entidade apegada que se engana e engana a pessoa, aí sim. Mas se o guia cego é o guia de alguém que trabalha por outra via, aí não, aí é preconceito de quem fala, arrogância literalmente. É o que eu acho numa visão aberta e universalista. E outra coisa, existem guias espirituais que trabalham no Oriente de forma totalmente diferente dos daqui. Guias espirituais que operam no mundo árabe, por exemplo, na área do Oriente Médio, entre os judeus também, guias chineses, eles trabalham ajudando, mas da maneira deles, com o enfoque cultural deles. E existem os seres espirituais maiores que não têm linha nenhuma, trabalham pela luz e ajudam a todos indistintamente. Espero estar sendo bem claro com vocês sobre essa questão, e eu entendo a pergunta da pessoa, porque essa pergunta de vez em quando, frequentemente me fazem. Eu falo, é radicalismo de pesquisadores teóricos que não respeitam a egrégora, a atmosfera dos outros e lascam a dizer que o guia dos outros é guia cego, e sempre achando que os seus amparadores é que são de ponta, é que são os melhores. Isso não bate com o que se vê espiritualmente. Vamos lá. Uma outra pergunta feita num comentário de um programa. A
Pessoa me pergunta por que há tantas diferenças no enfoque pelos quais algumas áreas falam de vida após a morte. Ele cita aqui o espiritismo, a teosofia, o ocultismo, a gnose, e cada uma área fala uma coisa sobre como é que é o mundo espiritual, e ele está na dúvida, porque ele estuda de tudo com mente universalista, mas ele às vezes não consegue discernir. É simples, a resposta já está na pergunta. Cada área vai olhar o universo de acordo com os parâmetros doutrinários daquela área. É simples. E como esses parâmetros mudam de cultura para cultura, de doutrina para doutrina, naturalmente que mudam as visões e opiniões das pessoas sobre o mundo espiritual. Então, por exemplo, desde o século XIX, por exemplo, que a literatura ocultista, por exemplo, e um pouco da teosófica, dizia que o que os espíritas viam não eram espíritos, eram elementais. E usavam isso para atacar os médiuns, dizendo que eles não acoplavam entidades, e sim elementais ou tais dos cascões astrais que personificavam entidades. O tempo passou e esse próprio pessoal viu que não era nada disso. Os médiuns foram crescendo, surgindo, principalmente aqui no Brasil. E a conotação era outra, bem diferente, né? Agora, isso não significa que o plano espiritual é a moda como o espiritismo fala. Também não, porque se você for na Umbanda, a Umbanda vai falar de outro jeito. Então, cada área vai ter seu parâmetro, sua observação. Então, o que eu sugiro para você que fez a pergunta? O estudo das saídas do corpo, ele elimina um pouco isso, porque o estudo da saída do corpo, por exemplo, se for na área espírita, vai ter um enfoque espírita, que é natural. Se esse estudo for na área da teosofia, vai ter um enfoque teosófico, que é natural. Se for num grupo ocultista, vai ter um enfoque mais hermético. Tudo isto é natural, são diferenças de abordagem. Mas se você tiver saídas do corpo num contexto aberto, você vai ver de tudo e vai ver muitas possibilidades diferentes no plano extrafísico, que é dotado de alta plasticidade e plasma uma série de coisas. Então, como é que você tira a dúvida? Indo para os planos extrafísicos mais altos, onde desaparecem as diferenças e fica a unidade, que é a luz e o amor maior que está em tudo. Há lugares, se é que eu posso usar a noção de espaço aqui para a gente, há lugares em que as coisas não têm forma, pessoal. Não existe uma cidade astral num plano avançado, tudo ali é luz. Não existe formação energética. Essas formações estão no plano astral denso e no plano astral médio, lembrando as construções e objetos aqui da Terra, mas no plano extrafísico mais elevado e no plano mental desaparece tudo isso, a situação é pura luz. Então é ali que você tira a dúvida, porque as visões que cada área tem são visões parciais relativas ao conceito doutrinário de cada área, tá? Agora, o plano extrafísico está cheio de espíritos, não são elementares, não. Agora, existem espíritos da natureza também, existem devas, existem outras formas se expressando, e existem os seres humanos desencarnados. Então depende muito. Uma pessoa vê um elemental mesmo, um espírito da natureza, aquilo não é um espírito desencarnado, o seu José e a Dona Maria que desencarnaram. Não, aquilo é um espírito da natureza. Agora, você viu o seu José desencarnado? É o seu José, não é um espírito da natureza plasmado igual uma área esotérica vai te falar. Aquele é o seu José. Então existem muitas nuances no plano espiritual e por isso muitas variações. O que eu sugiro? Estuda, aprofunda as saídas do corpo, que não tem dono, né? Estuda a literatura dessa área vasta, de todas as tendências, soma, desenvolve suas experiências que você mesmo vai tirar a diferença e vai ver que o plano extrafísico está cheio de gente desencarnada que não são espíritos da natureza coisa nenhuma, e que nas florestas e ambiente de natureza está cheio de espíritos da natureza que não são seres humanos desencarnados. Tem de tudo. Para diferenciar, aprofunde, estuda, avança, que aí a dúvida vai sumir. O nosso tempo já está esgotando, porque a gravação que eu vou colocar agora tem 11 minutos. E no próximo programa eu vou contar o caso contrário, uma entidade humana desencarnada que tentava tomar a forma de um elemental para enganar um grupo inteiro. Semana que vem eu conto isso para vocês. Fiquem agora com essa gravação, gente, que eu espero ter colocado nela todo o amor que eu sinto pela espiritualidade, principalmente, que me faz pensar e sentir coisas melhores na existência. Fiquem com a gravação e paz e luz para vocês. Certa vez, por volta do ano de 8 depois de Cristo, o sábio Shankara
nas terras da velha Índia, escreveu um tratado chamado Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento. E ali, ele fez uma homenagem às almas livres, aos seres espirituais elevados que ajudam a humanidade em silêncio, que projetam seu amor e os seus poderosos pensamentos de forma sutil, interpenetrando a todos os seres e chamando invisivelmente para o despertar da consciência. E ali, o Shankara disse as palavras com as quais eu animei a vinheta de abertura e fechamento deste programa Viagem Espiritual. Essas palavras que dizem assim: há almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera ajudam a todos. Fazem isso apenas por sua própria bondade. E essas almas livres sempre dizem que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. Essa luz é a essência da alma. Esta é a luz que mora no coração. Então, aqui e agora, nestes momentos difíceis que a humanidade passa, todos nós, eu ofereço também uma homenagem às almas livres, tranquilas e magnânimas, com a mesma música que anima a vinheta de abertura e fechamento do nosso programa. Esse texto se chama Voando com os Sábios nas Asas de um Grande Amor, aprendendo a ser discípulo da grandeza das grandezas. E ofereço também este texto para vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual, porque eu sei que há algo mais além da cor da sua pele, o seu sexo, a sua raça, sua condição social ou econômica, algo a mais do que o seu nome, seu número de RG, que é a essência espiritual que você é, uma centelha do Eterno animando um corpo de carne temporariamente. E eu sei que muitas vezes palavras certas, projetadas na sintonia certa, têm o poder de levar energias saudáveis, que animem, que tragam coisas boas nos momentos difíceis. Então, vamos a estas palavras, em homenagem às almas livres, tranquilas e magnânimas. Quando o amor chama, tudo acontece. Surgem uma flor de lótus no coração e estrelas nos olhos. E tudo muda, pois a luz transforma o ser. Há uma profundidade que silencia a rasura do ego. Há algo maior dentro de cada ser. Não pode ser explicado. É uma luz, uma luz, uma luz. O amor real é uma dádiva. Não machuca nem adoece o ser. Jamais se exaspera, sempre perdoa. É estado de consciência. Os sábios espirituais o conhecem bem, pois são seus discípulos. Os nécios o desconhecem, pois são discípulos das emoções fugazes. Na verdade, eles têm medo da profundidade da entrega de alma. Por isso, machucam aos outros e também a si mesmos com as garras do próprio ego. Alguns parecem feras violentas, prontos para bater ou gritar, e nem percebem que o amor não suporta rasura nem medo. Os que batem são fracos de espírito. O amor real não sufoca,
nem suja a jornada afetiva com aflições. E quando ele surge, a aura do ser resplandece muito, e um novo brilho ilumina a jornada e evidencia a dádiva recebida. Se há amor mesmo, as trevas se afastam, pois a luz é intensa, e seres luminosos vêm reverenciar o lótus abertos do coração. Eles veem o céu tomando forma no ser feliz. Há uma profundidade que não se explica. Há uma luz imperecível. Tudo brilhando no coração do ser. E que palavras podem descrever isso? Não é possível qualquer descrição. Só é possível amar e sentir. E quem sente, sabe. O sol em seu coração não deixa dúvidas. Quem ama, compreende. O ego não suporta a profundidade do amor. E as trevas não suportam a luz. E o amor chama a luz. Quem foge do amor real, foge de si mesmo. Então, impera a rasura. Porém, se há profundidade, há entrega real, porque o amor chama a luz, assim como a luz chama o amor, tornando-se um só. E quem sabe disso, agradece e se admira, e reconhece a dádiva. Quem sente esse amor, se encanta com a vida, pois vê a luz em tudo. E, assim como os sábios espirituais, torna-se também discípulo dessa grandeza. Essa é a riqueza das riquezas, o sutil e o profundo feito gente. O ser tornando-se o on, o tal, o axé, amém e tudo de bom. Essa é a grandeza das grandezas, e quem ama realmente sabe. Os sábios estão nessa. Eles amam muito, em silêncio. O amor transformou-os para sempre. Por isso, eles brilham tanto. E eles ensinam que, sem amor real, ninguém segue. Aqui e agora, eu agradeço ao todo, pelas dádivas, pela luz, pela vida. E agradeço aos sábios espirituais pelos toques e pelos abraços silenciosos que eu recebo em espírito. Pelo amor que está aqui, chamando a luz e iluminando nossa jornada humana e espiritual, com paz e luz.